Olá, estamos aqui para gravar mais um podcast chamado Posicast e hoje com os patrocinadores Speedbox e Divina Terra de Lajeado e com o apoiador ActiveTape. Então hoje, no 12º episódio do Posicast, com a convidada Giovana Bianchetti, minha amiga, nutricionista, estou muito honrada que ela está aqui hoje. Então a Giovana, que é formada pela Univates desde 2011, pós-graduada em Nutrição Clínica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e atende muitas das nossas pacientes e estou muito lisonjeada que hoje ela está aqui para falar um pouquinho da importância, um pouquinho porque o nosso tempo é muito curto, né, Gil? Sim. Um pouquinho da importância da nutrição clínica, da nutrição funcional, enfim, de todo o universo da nutrição antes de um procedimento cirúrgico e nos momentos posteriores. Então, Giovana, queria que tu conversasse um pouquinho com todo mundo que está nos assistindo sobre a importância dessa avaliação clínica, dessa avaliação individualista de cada paciente que tu faz, já dando início no atendimento pré-operatório, porque tem gente que só acha que precisa procurar depois, né? Queria que tu focasse um pouquinho no atendimento pré-operatório das cirurgias eletivas. Fê, eu agradeço o convite, fico muito feliz em poder representar a nutrição aqui no teu podcast, num assunto que é tão importante e muitas vezes desconhecido, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm o entendimento de qual seria o papel da nutrição no processo operatório, né? E no máximo, muitas vezes acham, é supérfluo, não tem ideia da informação preciosa que a nutrição dá para preparar o organismo para uma cirurgia eletiva. Exatamente. Muitas vezes a gente tem um entendimento de que a nutricionista só trabalha com emagrecimento, né? E vai muito além disso. Então, no caso do processo cirúrgico, nós vamos fazer um preparo desse paciente, né? Porque ele vai passar por um trauma quando ele vai fazer a cirurgia, né, plástica ou outro processo cirúrgico. Então, esse paciente, dentro da área da nutrição, quando ele vem para o meu consultório, nós já vamos entender a individualidade dele, as características dele, como estão os exames, para que esse paciente esteja preparado para ter o melhor resultado, bem-estar, né? E reduzir os traumas, processo inflamatório durante o processo cirúrgico e pós-cirúrgico. Que a gente sabe que vai acontecer, né? Com certeza. Fê, é interessante porque tu tens um olhar bem aprofundado e alguns cirurgiões plásticos da mesma forma, né? Então, quando o paciente chega no consultório com os exames, já vai se avaliar o que ele come, como ele está nutricionalmente. Muitas vezes ele vem para o consultório já com carências nutricionais. E essas carências nutricionais vão ter um impacto direto na recuperação do paciente. Então, às vezes, ele já estava com um acompanhamento médico, né? Passa pelo cirurgião plástico. O cirurgião plástico pede alguns exames e ali nós verificamos as carências nutricionais, ajustamos ela através da alimentação, né? Uma alimentação anti-inflamatória, anticonstipante, porque esse paciente, por questões medicamentosas, ele pode ter processos de constipação, né? Ele pode constipar e isso é desagradável, né? No pós-operatório. Vamos fazer os ajustes dessas carências nutricionais, muitas vezes através de suplementação, porque se ele já está com uma carência, às vezes num período muito curto, só através da alimentação eu não vou conseguir sanar essas carências. E faz toda a diferença quando ele vai para a cirurgia e como ele se recupera depois no pós. Então, às vezes, tem artigos, Fernanda, relacionando a recuperação do paciente, que ele demoraria meses, né? Teria uma recuperação de certa forma, mas com a suplementação nós conseguimos antecipar aquela recuperação em meses. Isso faz toda a diferença, né? Sim, e me empolga e me entusiasma ainda mais vendo a alegria, o brilho no olho com que tu fala nesse assunto, né? Eu gosto muito. Então assim, e para as pessoas entenderem, aqui eu vou dar um exemplo num universo gigante, né? Uma pessoa que chega com carência de ferro, como vai ser a recuperação em geral, a cicatrização desse paciente? Só para as pessoas entenderem. Fê, tu pegou o ponto principal, né? Eu acho que não por acaso. O ferro, infelizmente, hoje em dia, muitos pacientes chegam ao consultório porque dentro da nutrição clínica funcional sempre é avaliado
o paciente num todo, o ser humano num todo. Não é só a cabeça, não é só a pele, é um todo, ele de forma completa, né? Avaliado a questão bioquímica, então ele chega com exames, muitas vezes só o hemograma, colesterol, triglicerídeos, e é isso. O hemograma a gente vai verificar, ele está dentro de alguns valores ditos como de referência, né? Quando o cirurgião plástico, felizmente, pede mais alguns exames, e ele ferritina e outros exames ferro, nós vamos verificar que aquele hemograma que ele tinha antes, depois da complementação do cirurgião plástico, a ferritina está baixa, o ferro está inadequado. Então, se nós não suplementarmos, não verificarmos isso, não ajustarmos antes já da cirurgia, a cicatrização não vai acontecer como deveria. E todo mundo quer aquela cicatrização perfeita, quase imperceptível, só que não se dá conta que precisa previamente à cirurgia estar com os seus exames em dia, né? Com certeza. Então, e tem outra coisa ainda que também é importante, não adianta só botar ferro para dentro e o intestino não conseguir absorver, né? Exato, Fê. Isso é muito importante e que bom que tu lembrou, porque nós temos vários formatos. Como eu acredito que tem muitas pessoas leigas que assistem o podcast, então vou falar de uma forma mais simples, não tão técnica. Nós temos vários formatos de nutrientes, vitaminas, minerais, onde eles são melhor ou pior absorvíveis. O ferro, vitamina C, vitamina K, tem vários zinco. Zinco é fundamental para o processo de cicatrização. Então, nós temos vários formatos dessas vitaminas e minerais e de acordo com esse formato, ele vai ser melhor ou pior absorvível. Então, às vezes, vem um paciente, a principal queixa dele sempre é a constipação, né? Ele se preocupa muito no pós, que ele pode constipar e isso pode acontecer se não tratado antes, né? Então, aquele paciente vem, ele tem uma carência de ferro. Nós vamos precisar suplementar. Esse ferro, eu preciso suplementar um ferro de boa absorção, boa biodisponibilidade, porque não adianta ingerir, precisa absorver e metabolizar, né? E junto com esse ferro, nós temos os outros componentes que participam de todo esse metabolismo. Então, não adianta dar uma dosagem gigantesca de ferro, porque esse paciente vai constipar mais e, de repente, nós vamos estar diminuindo ou prejudicando a absorção de outros nutrientes. Então, tudo trabalha em sinergia. Isso aí, exatamente. E tem de uma forma bem simples, eu falo para os pacientes assim, né? Gente, assim como entra, sai. Não, ele tem que ser absorvido. Né? Outra palavra que às vezes as pessoas até me perguntam, né? Mas o que é disbiose? É mais ou menos isso que a gente estava falando, né? Fê, a disbiose é o que a maioria das pessoas tem hoje em dia. E nem sabe. Não sabe. E Fer, a disbiose, ela tem um amplo aspecto, né? Porque às vezes a pessoa está muito fadigada, acorda cansada ou irritada, não tem um bem-estar no seu dia. E ela jamais imaginaria que seria por uma disbiose. O que é a disbiose de forma bem leiga? É como as bactérias, os micro-organismos que estão no nosso intestino, ou no corpo inteiro, nós temos também, né? Mas vamos falar de intestino, estão em desequilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes nós ingerimos comidas processadas. Hoje em dia nós vivemos um boom de obesidade, onde quando a gente pensa olha muito para estética e pensa em saúde, a gente pensa em caloria. E aí muitas pessoas ficam no diet, no light, produtos altamente industrializados e esquecem do básico bem feito. Comida de verdade. Comida de verdade é comida para as bactérias boas do intestino, que vão melhorar toda essa flora intestinal, que vão fechar a barreira do intestino, que vão te manter protegido e vão fazer com que o teu corpo funcione direitinho. Inclusive, né, temos a barreira intestino-cérebro, né? Então, o que permeia a barreira intestinal também vai permear a barreira hematoencefálica. Tanto que já faz alguns anos que tem alguns profissionais que citam, né, o intestino como o segundo cérebro, né? Exato. Hoje a gente fala, né, Fê, do leaky gut, intestino, leaky brain, cérebro. Então, tudo tem uma conexão. Então, quando se vai numa nutrifuncional, seja para pós-operatório, pré-operatório, para qualquer acompanhamento, se olha o
paciente num todo, da pontinha do cabelo até o dedinho do pé, literalmente, para verificar se tem fungo ou não. Que maravilha! Tá? Coisa boa, né? Poder ser atendida dessa forma inteira. Gostaria que tu falasse um pouquinho também da ação, do efeito dos anestésicos em função do intestino. Sim, muitas vezes não, sempre, né? Tem a listinha dos medicamentos, porque a gente entende que uma cirurgia plástica, ao contrário do que às vezes o paciente pensa, e é importante, tem ótimos cirurgiões, fisioterapeuta, né? Nutricionistas que conseguem fazer com que o paciente entenda como ele vai sair da cirurgia, porque às vezes a pessoa pensa que vai entrar com uma obesidade, vai sair com o corpo da barba, inclusive de biquíni e bolsinha, passeando. Não é assim. Então, o cirurgião ele vai passar vários medicamentos e esses medicamentos impactam no corpo, né? Então, na alimentação, ela vai ter uma base anti-inflamatória. Nós vamos trabalhar com alimentos que fazem um processo detox. Hidratação é fundamental, né? O corpo ele precisa estar em pleno funcionamento. Nós temos que reduzir edema, hematomas. A cicatrização ela tem uma relação direta com o que ele está ingerindo, como está o estado nutricional. Então, algumas vitaminas impactam também, elas podem estar impactando de forma negativa nessa questão, na interação com alguns medicamentos que o cirurgião prescreveu para dores, né? Então é preciso ter um olhar bem aprofundado de tudo que o paciente está ingerindo, tudo que o médico prescreveu para ele e fazer de uma forma linkada, né? Para que ele tenha a melhor recuperação possível. Sim, que tudo converse. Exato. Né? Por exemplo, Fê, o paciente, digamos, vem comigo e ele já usava ômega 3. Tá? O ômega 3, nós sabemos que ele faz um efeito anticoagulante. Então, no dia da cirurgia, ou um pouco antes, o ômega 3 ele é anti-inflamatório, perfeito, né? Mas no dia da cirurgia, um pouco antes, ele não é indicado o uso dele. Então, tudo isso é avaliado. O que o paciente vai ingerir antes, durante e depois. Até um alerta para aquelas pessoas que tomam de forma, né, indiscriminada, vai na farmácia, eu quero um polivitamínico e nem sabe se precisa de todas aquelas vitaminas, se não vai fazer alguma intoxicação ou se não vai, né? Exato. Tudo tem que ter indicação. Exato, Fê. E cada mineral, cada suplemento é indicado para uma pessoa. Então não existe uma fórmula de bolo, né? A pergunta sempre depende, né? Esse multivitamínico, esse suplemento é para mim? Depende, né? É para o fulano? Depende. Nós temos que entender qual é a característica, a particularidade, o quadro clínico desse paciente e entender o que é adequado para ele. E falando em particularidades, né? Hoje em dia temos uma população muito maior do que há 20, 30 anos atrás, de veganos, vegetarianos, pessoas intolerantes ou com alguma alergia alimentar, né? Isso também tem que ser olhado de uma forma muito minuciosa, muito particular, justamente previamente às cirurgias, né? Exato. Nisso, a gente pode fazer um link de tudo que nós falamos até agora, né? Porque muitas vezes, eu tenho vários pacientes vegetarianos, eu fiz a minha pós-graduação para tratar meu filho, né? Que ele tem alergia ao ovo, ele tinha várias sensibilidades alimentares. Então, o foco do tratamento dele sempre foi intestino. O meu foco com os meus pacientes sempre vai ser intestino também, né? Então, esse paciente vegetariano, vegano, muitas vezes eles sofrem alguns preconceitos, né, por não ingerir a carne. Só que o que acontece? Muitas vezes o vegano, o vegetariano, ele vai ter uma B12 um pouco mais baixa e o ferro também. Então, ele precisa sempre estar atento a isso. Em contrapartida, sempre que ingere mais verduras, mais vegetais, nós temos um processo anti-inflamatório muito maior, anti-inflamatório, né? Contudo, nós temos os pacientes que são os veganos, de nicinho, miojo, bolacha recheada, né? Então, isso não é interessante, né? Assim como eu também tenho no consultório os pacientes que são carnívoros e têm uma B12 baixa, e tem o ferro baixo, por quê? Porque engole inteiro, né? Então tem que olhar a particularidade de cada um. Como é o hábito desse paciente? E o processo absortivo lá no intestino, ele já começa quando a gente olha o alimento.
olhando um alimento que é agradável, já começa a salivação. E ali já começa o processo digestivo, né? Isso aí. E tu gostaria de contar para nós um caso, assim, alguém que chegou lá com uma ferritina muito baixa? Pode ser vários, né? Temos a manhã inteira. Não. Fer, então assim, eu vou... Como é de cirurgia, né? Nós vamos falar um pouquinho de cirurgia plástica. Eu vou contar um caso de uma paciente que veio com uma ferritina. Ela era acompanhada pelo médico e há muito tempo já. E ela confiava muito nesse profissional. Então, ela veio com a cirurgia plástica e a cirurgia plástica pediu novos exames. Quando ela me trouxe, ela veio para consulta, né? A cirurgia me encaminhou, ela veio para consulta, trouxe os exames, a ferritina dela estava em 3,07. Meu Deus! A cirurgia é maravilhosa e fantástica. Então, nós conversamos, eu entrei em contato com a cirurgia, porque sempre existe, né, Fer? Para quem não sabe, tem esse elo de que nós conversamos, né? Então, converso contigo, com os cirurgiões, enfim, nós temos essas trocas, E porque o precisa paciente ter, né? só vai ganhar com isso. Com Exato. certeza. Porque ninguém entende mais da tua área do que você mesmo, da nutrição, do que eu, do que o cirurgião. Então, cada um colocando o seu ponto, a gente consegue complementar ou agregar muito, né? Então, essa paciente foi encaminhada, a médica fez a prescrição, a cirurgiã fez a prescrição, né, endovenosa, ela melhorou muito os exames e depois disso ela fez a cirurgia. Essa paciente, Fer, com certeza ela teria assim, ó, um pós-operatório bem complicado. E às vezes acontecem as complicações e geralmente a responsabilidade cai no médico, né? Ou a físio aqui também, né? Porque... A Fernanda que lute. Isso aí, né? Fernanda, pelo amor de Deus, faz um laser pra ajudar porque não tá cicatrizando. Exato. Eu já fiz 2, 3 vezes sutura e não fecha e não vai. Exato. É bem complicado, né? Fei, um ponto importante, eu acho, assim, ó, que se tem aí numa consciência de antigamente, fez cirurgia, tem que tomar caldinho, sopinha. Fez cirurgia, precisa de proteína, de boa qualidade. Bem bom tu ter falado sobre isso, né? Porque ela que vai reconstruir, Exato. né? Então, assim, precisa do carbo, precisa de gorduras boas, óbvio que sim, né? Mas precisa da proteína. E dependendo do tipo de cirurgia, por exemplo, usando o exemplo da ortognática, onde é quebrado, eu já ia falar sobre isso também. quebrado, entre aspas, né? É feito um processo bem traumático, né, Fê? O paciente vai passar por uma dieta líquida, por uma dieta branda, pastosa, por muito tempo, onde tem a dificuldade de abrir a boca. Então, desde o primeiro momento, ele já tem que ter proteína. E se não tiver acompanhamento nutricional, às vezes ele vai ficar só à base de batata. Caldinho de batata, suco de gelatina, pelo amor de Deus, é para matar. Porque daí, além de não ter nutriente, ainda vai gerar uma desbiose. É um todo, é a alimentação e mais a suplementação quando necessário, que muitas vezes, infelizmente, é. Tu falou num ponto bem importante, né? Fez cirurgia, acho que é só de caldinho, né? A gente tem que lembrar que a pessoa passa por um bom tempo em jejum. Sim. Algumas horas, né? Geralmente 12 horas antes da cirurgia, mais o tempo da cirurgia, mais o tempo da sala de recuperação, né? Então, assim, até a pessoa consumir um alimento novamente, leva bastante tempo. Então, Exato. o organismo precisa, ou deveria ser assim, né? Nem sempre é possível, mas a gente tenta tornar esse mundo possível, né? E ideal. Então, o ideal seria que a gente tivesse que tipo de alimentação... O primeiro alimento do pós-operatório ainda lá na sala de recuperação. Fer, Tem uma dica pra gente? Sim, com certeza. Se nós formos pensar, e é muito básico, tá? De repente, quem tá assistindo de casa vai pensar qual será esse alimento, né? É muito básico. Fê, se a gente for pensar que passamos tanto tempo, né, sem se alimentar, nosso corpo é formado na maior parte pelo quê? Água. Então, primeira coisa, nós vamos tomar água. Tanto é que depois de um processo cirúrgico, muitas vezes o que o paciente primeiro pede é água, né? Então, ele vai estar desidratado. Uma água de qualidade, né? Então, e muitas vezes quando eu estou com o paciente, ele ainda está meio inconsciente, mas consegue manifestar. Se tem alguma dor, algum enjoo, alguma coisa. Mas geralmente o que eu escuto nesse momento, até que eu estou aplicando tape, enfim, que eu estou lá na sala de recuperação ou ainda no bloco, é assim, já dá para tomar água. Sim, com certeza, né? Ai, sim, coisa boa. Sim, é fundamental, eu acho que seria o primeiro ponto. Tá. Com certeza. E falando agora do que tu iniciou antes, já deu spoiler, né?
outra cirurgia extremamente traumática para, né, aquela região e para o corpo inteiro, enfim, que tem um trauma que, né, perdura por bastante tempo. É uma cirurgia grande numa área pequena, que é a cirurgia ortognática, né? Que dicas tu tem para dar para as pessoas que têm a sua ortognática agendada para daqui a um tempo? Por favor, consultem um nutricionista de qualidade, com experiência na área. Tenha um odonto, o cirurgião, assim, olhe para que o cirurgião passe essa confiança, né? Tenha um fisioterapeuta para acompanhar, porque faz toda a diferença, Fer. Assim, eu consigo acompanhar no consultório, porque os pacientes vêm depois, e principalmente na ortognática, é uma proximidade muito grande, porque nós vamos fazendo a evolução das dietas. Cada paciente funciona de uma forma, né? Sente mais dor, sente menos dor, cada ortognática é de um jeito também, então cada um é único e tem que ser visto dessa forma. É uma cirurgia muito particular, né? Muito, cada caso é um caso. E às vezes as pessoas não se dão conta. Muita gente que não tem o entendimento acha que é estético isso. E é funcional, na verdade, né? Então precisa consultar um nutri, ter um acompanhamento, fazer um preparo antes, porque no início, Fer, vai ser líquido, então não consegue abrir a boca, não consegue movimentar a língua direito, não tem a sensibilidade. Então precisa consultar o nutri, esse nutri vai acompanhar, esse nutricionista vai acompanhar durante todas as etapas, né, desse processo, até chegar lá no momento em que ele parte para uma consistência normal. E esse acompanhamento sempre vai estar linkado junto com o médico, né, com o cirurgião e com a fisioterapeuta, porque juntos nós conseguimos entender como está a funcionalidade daquele local também, para ir evoluindo dessa forma. E sempre, né, precisamos verificar a suplementação, proteínas, todos os macro e micronutrientes precisam estar adequados. E hoje no mercado nós temos vários compostos que facilitam muito a vida. Não adianta chegar em casa, fazer um caldinho, tá? Que acontece muito. Coloquei a carne, fiz um caldo, botei carne, legumes e eu coei e tomei o caldinho. Não tem praticamente nada ali dentro, né? Só água. Então precisa ir além. Tem que estar nutrido, porque a nutrição vai fazer com que esse processo cicatrize, né? E se recupere. Com certeza. Pensando numa situação de lipoaspiração, que é bem traumática e é para remover gordura em local onde, a gente sempre gosta de explicar, né? A lipoaspiração não é para emagrecer, é para remover gordura de locais onde você está geralmente com o peso ideal e ele não sai de jeito nenhum, né? Porque às vezes tem pessoas, eu não gosto de taxar em peso, tá? Mas às vezes tem pessoas que não chega a ter 50 quilos, mas tem uma gordurinha acumulada num lugar X que não sai de jeito nenhum. E ela pode ainda emagrecer um pouco mais e não vai sair. É para esses casos que surgiu a lipoaspiração. Ela é localizada, né? Não existe lipoaspiração generalizada, né? Exato. Então, assim, gostaria que tu falasse também sobre isso, da falsa ideia que algumas pessoas ainda têm, que a lipoaspiração vai emagrecer, né? Sim. E sobre até a quantidade de célula de gordura removida quando tu tá no peso ideal e quando tu está em sobrepeso. Sim, Fernanda, muito bem colocado, porque muitos pacientes, até essa é uma pergunta, quanto eu vou perder na cirurgia plástica? Por isso que eu disse, ele não vai entrar com peso, sobrepeso e vai sair como a Barbie, não é essa a função, né? E então, na lipoabdômeno, na lipoaspiração, a gente vai ser feita essa retirada, né, da gordura, e uma coisa que acontece, que é bem comum acontecer, o paciente, ele precisa estar consciente de que não é para emagrecimento, porque quando ele vai voltar para casa, ele vai voltar com edema, né, Fê? E isso depende muito, assim, da nutrição dele, como ele está clinicamente nutrido. Isso tem uma relação direta com cicatrização, com edema, com hematoma, enfim, com N questões. Esse paciente deveria estar no melhor peso possível para que esse resultado fosse o melhor resultado estético possível, chegando ou até no hospital, fazendo essa retirada de gordura, a grande maioria dos pacientes sentem muito mais fome, porque questão de algumas horas foi retirado um grande percentual de gordura, né? E essa gordura
ela seria para nossa sobrevivência. Então, o nosso corpo quer repor. O que acontece? O paciente tem muita fome. Então, ele tem que entender que ele precisa controlar, que são ajustes que o corpo está fazendo. Mais um ponto importante de se alimentar bem, de estar bem nutrido, para que o corpo perceba que está recebendo nutriente, né? E que isso vai se estabilizando. Outro ponto importante, lipoabdômeno. O paciente muitas vezes vem para o consultório, nós trabalhamos o emagrecimento e a consciência principalmente, Fer, porque depois ele vai fazer a lipoabdômeno, fica retinha, né, ou retinho o paciente, aí ele sai, já passou pelo processo de recuperação, tá lindo, volta a comer. Aí o que acontece? O abdômen continua retinho, não tem nada incomodando. Ele continua comendo. Chega o verão, ele olha no espelho, o abdômen continua retinho, mas os braços grandes, o rosto tá grande, a coxa também. E aí fica desproporcional. Aquilo que era para ser um sonho se torna um pesadelo. Então é importante ter essa consciência. Eu amo trabalhar com processo operatório de cirurgia plástica, porque é um momento único. Não é uma cirurgia, é autoestima, é amor próprio. Aquilo que a pessoa faz, vai fazer só pra ela. Então acaba respingando na família, porque ela põe uma roupa, se sente melhor em sair, quer sair. Muda o humor, muda tudo. Muda o relacionamento até com o marido, né? Então esse momento ele é mágico e a gente deve, ao meu ver, já olhar antes, né? Fazer tudo o que pode antes de acompanhamento para manter esse resultado ao longo da vida. Exatamente. Tem gente que junta dinheiro por muito tempo porque vai ser a cirurgia da vida dela. Então precisa um pouco mais além. Claro. E até falando em números, né? Para as pessoas que gostam de focar em números, se eu fosse pegar aqui um quadro, né? Sei lá, 10 por 10. Essa aqui é a quantidade de gordura que saiu de quem estava com sobrepeso, sei lá, de 20, 30 quilos. Se a gente pudesse fazer a contagem, né, o número de células ali, eu vou aqui estereotipar, vamos supor, saíram 200 células de gordura, 200 adipócitos. Se a gente pudesse tirar gordura de uma pessoa que está no seu peso ideal, mas saiu daquele local, o adipócito ele é menorzinho. Exato, então a gente consegue tirar, sei lá, vou estereotipar aqui 2.000 células ou mais. Então o número de células de adipócito, que é a célula que contém a gordura lá dentro, é muito maior quando tu está no teu peso ideal. Então, teoricamente a remoção, teoricamente não, de fato isso acontece, né? A remoção de adipócitos, de células de gordura é muito maior quando a pessoa está em torno do seu peso ideal do que quando ela está em sobrepeso. E tem muita gente que não entende isso, né? Exatamente. Fê, inclusive, infelizmente, algumas pessoas ainda têm a consciência do oposto. Vou fazer uma lipoabdômeno, então vou aproveitar agora. E fazem a despedida. Isso não faz sentido, né? Não faz. É que eu acho que é uma questão, às vezes, de conhecimento, né? Ou até entendimento. Cultural, né? Exato. Enfim, eu ouvi a amiga fazendo isso, eu vou fazer também. Sim, exato. Complicado. Giovana, uma dica que tu poderia dar para quem está prestes a fazer alguma cirurgia? Cirurgias eletivas, não só cirurgia plástica, não só ortognática, mas algum tipo de cirurgia. Que dica tu tem para dar para essa pessoa? Sim. Fê, primeiro ponto e principal e básico, né? Se alimente bem, né? Comida de verdade, não tem mistério, tá? Onde é que tá a comida de verdade? Lá na feira. Ontem passei na feira, fiz um rancho lá em casa. Então, comida de verdade. Se alimentar bem, porque nos vegetais nós temos compostos bioativos, muito mais vitaminas, muito mais minerais, que às vezes a gente não encontra em outros alimentos. Nós temos fibras, né? Nós temos os prebióticos, que são as comidas para as bactérias boas. Então, de qualquer forma, vai chegar lá no intestino, tu vai melhorar a tua saúde intestinal, que vai refletir para todo o corpo. Tomar água e principalmente, tá? Estar, Fer, assim, com um profissional que confia. Então, com o cirurgião que confia, com o fisioterapeuta, com o nutricionista. E isso não é uma pirâmide, tá? Às vezes a gente brinca, isso não é uma pirâmide. Os pacientes que vêm com uma equipe, eu nunca precisei falar nada. Eles me diziam, Giovana, como é bom se sentir acompanhada. Porque aí a Nutri mandou mensagem, a Nutri ligou, a fisioterapeuta ligou, tá conversando com o cirurgião plástico. A recuperação é fantástica, a gente não precisa sofrer, porque é muito diferente tu entrar para uma cirurgia com exames ok, onde tu vai estar com o teu
hemograma certinho, tuas vitaminas certinhas, porque vai passar por um trauma, né? Então vai ter impacto, sim. Então a tua recuperação depois é muito melhor do que entrar para uma cirurgia com anemia. Claro, nossa. Sim. Aí, Fer, às vezes fica uma cicatriz gigantesca de uma lipoabdômino, usando o exemplo, né? Onde o paciente, ele tá com desequilíbrios nutricionais, a cicatriz fica horrível, e aí antes a gordura incomodava, depois passa a incomodar a cicatriz, né? Exatamente. E eu queria também que tu desse um spoiler, né? Pra gente ter um outro momento de uma outra conversa sobre uma outra área que eu acho interessantíssima e é geralmente o público que a gente atende, né? Que é a alimentação para pessoas que estão entrando na menopausa ou estão passando pela menopausa. Ai, é maravilhoso, eu amo essa área também. Até, Fer, porque o nosso futuro não tá tão distante, né? Exatamente. Principalmente, Fer, assim, nutrição na menopausa é maravilhoso e eu queria deixar um recadinho, se possível. As mulheres não precisam sofrer com a menopausa, tá? Às vezes elas escutam assim, daqui a 5 anos vai passar. Gente, não precisa, não pode. Tem alimentos, tem condutas nutricionais específicas para menopausa, né? A gente precisa verificar toda a questão hormonal, alimentos adequados, a conduta adequada. Então muda muita coisa assim na menopausa, na pré-menopausa, e com certeza a nutrição pode ajudar muito. Coisa boa. Então, gente, informação é tudo. Aproveitem. Fê, lembrei de outro ponto bem importante, né? Que tem vários estudos relacionando o aumento de fibrose, de seroma, relacionado diretamente com a nutrição. Então, muitas vezes o paciente ele está ingerindo determinados alimentos ou determinados até suplementos que vão estar aumentando a formação dessa fibrose. E ele não sabe. Às vezes ele acha que está arrasando, né? Está fazendo algo bom, mas nesse momento, naquele caso, ele vai estar gerando um problema onde depois o fisioterapeuta vai precisar resolver, né? E a gente sabe que é um problema não é fácil, né? Resolver fibrose, é incômodo quando tem, a pessoa sente, é ruim. Da mesma forma, seroma não é legal, então se a gente puder evitar, né, tudo isso, que bom. Outra coisa também, hoje em dia muita gente vem tomando por conta própria algum tipo de suplementação voltado para colágeno, né? Ou colágeno, enfim. Também, não sei se tem interferência ou não. Direta, né, Fê? Nós precisamos entender qual é o momento de usar esse colágeno. Então, por isso que é importante estar com profissionais capacitados, principalmente nessa área, que tenham, né, um entendimento do processo operatório, para que ele esteja bem conduzido em todas as etapas desse processo, né? Gente, faz toda a diferença. Que dicas valiosas, Giovana, muito obrigada. Nossa, importante. Então, você que está pensando em fazer uma cirurgia, escute, envie para quem quer fazer cirurgia, porque é fundamental ter esse preparo prévio, né, para passar da melhor forma possível pelo trauma cirúrgico. Com certeza, e viver esse sonho realmente, né? Não tornar o sonho um pesadelo. Um pesadelo. Fica aqui então o meu agradecimento, Giovana. Muito obrigada por ceder um pouquinho do teu tempo para poder falar com tanta gente que está aqui nos escutando, que está nos ouvindo. Podem mandar esse podcast, né, para quem quiser. Hoje em dia é muito fácil, via WhatsApp a gente consegue mandar o link, super fácil. Então gostaria muito de te agradecer por informar as pessoas sobre a importância da nutrição antes, durante e depois de todas as cirurgias, né, no nosso dia a dia também. E agradecer ao apoiador Active Tape e também aos patrocinadores Speedbox, aqui de Lajeado, e também Divina Terra de Lajeado. Fer, eu agradeço esse espaço. Foi importantíssimo, eu diria assim, poder passar para as pessoas que estão olhando em casa e que de repente jamais imaginariam tudo o que pode fazer uma equipe multi, competente, de qualidade e com o olhar genuíno na recuperação do paciente, sabe? Isso faz toda a diferença. Porque a gente sabe que nós tratamos o nosso paciente como se fosse nós mesmos, né? É aquele olhar bem aprofundado. Então foi muito bom poder mostrar um pouquinho mais da nutrição, né? Que não é só emagrecimento, vai muito além do emagrecimento. Que legal. Muito obrigada e parabéns pelo teu lindo trabalho. Eu que agradeço, Fer, e digo mesmo, teu trabalho é maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder contar contigo. Obrigada. E os pacientes também.